Irmãos, hoje nós estamos então já há algumas semanas falando sobre a igreja, sobre características da igreja de Deus, não é? Nos termos da confissão de fé que a gente tem estudado aqui já há algum tempo. E hoje a gente chegou num ponto, os irmãos devem ter visto a divulgação, né? A gente vai falar sobre um assunto que possivelmente é um dos assuntos mais, eu não diria nem negligenciado, porque negligenciar é quando você deixa de lado alguma coisa e finge que aquilo não existe, você negligencia, você deixa de lado. Então, muitas coisas são negligenciadas na igreja moderna, nas nossas famílias, muitas coisas são negligenciadas. O assunto que nós vamos tratar hoje, ele não é só negligenciado pela igreja, ele não tem sido só negligenciado. Em alguns contextos, e na maior parte deles, ele tem sido até mesmo combatido. Então, pessoas de dentro da igreja, muitas vezes, entendem que aquilo que nós vamos falar hoje é algo que não deve ser feito, que não deve ser realizado. Ou, em alguns outros contextos, geralmente em contextos onde o legalismo impera de uma maneira mais forte, é uma inversão. As pessoas querem fazer isso a todo e qualquer preço, por qualquer motivo, e geralmente por motivos que não estão na palavra e que são, de fato, os motivos pelos quais esse assunto aqui deve ser tratado. A gente vai falar hoje, irmãos, sobre a disciplina eclesiástica. A disciplina que acontece no seio da igreja. Irmãos, esse é um assunto que é absolutamente contrário ao espírito do tempo que a gente vive hoje. Nós vivemos num momento, num tempo, numa época absolutamente relativista. É isso que o espírito do mundo de hoje vai nos ensinar. Cada um tem sua verdade, o que é certo para mim pode não ser para você. E um mundo que, além de relativista, né, esse mundo pós-moderno, a gente tem que fazer aquilo que nos dá alegria, aquilo que nos dá prazer, né? Dentro de um contexto relativista e pós-moderno, né, nisso que a gente está falando, vocês acham que existe lugar para qualquer tipo de disciplina? A disciplina faz sentido num mundo como esse? Não faz. Eu estava pensando nisso, né? Eu estava meditando aqui nos textos e tudo mais. Eu acho interessante que a escola, por exemplo, é um bom termômetro disso, a escola. Porque ali você tem crianças, e crianças, via de regra, elas expõem de maneira muito clara o pensamento da época, muito mais do que nós que conseguimos esconder, infelizmente. As crianças, elas se manifestam até. Mas olha só, algum tempo atrás, vamos dizer, quando eu era criança, uns 30 anos atrás, uma criança na sala de aula, via de regra, não questionava o seu professor, que era uma autoridade. Simplesmente não questionava. A gente tinha um ou outro bagunceiro que questionava, mas via de regra não se questionava nada. A gente obedecia quietinho. Há uns 10, 15 anos atrás, você vê que as gerações mudam muito rápido. A gente já ouvia um pouquinho diferente. Eu já não estava mais no colégio, eu estava na faculdade, mas eu via parentes, algumas crianças próximas. Você ouvia o seguinte comentário, muitas vezes. Tem uns professores aqui que estão olhando que sabem que isso tem acontecido. O aluno, quando repreendido pelo professor, vai dizer assim: quem é você para chamar minha atenção? Nem a minha mãe chama minha atenção. Isso era algo que era um pouco comum, eu me lembro muito disso. Quem é você para chamar minha atenção? Nem minha mãe chama minha atenção. Então já mostrava uma mudança. Então essas crianças já não tinham nenhum tipo de disciplina, não tinham nenhum tipo de repreensão e não aceitavam que os seus professores, dentro daquela esfera de poder ali, de autoridade da escola, exercessem qualquer tipo de repreensão sobre elas. E hoje a gente já está num outro momento. Os professores já nem tentam repreender essas crianças pequenas. Simples assim. Qualquer tipo de repreensão já é visto quase como uma afronta à liberdade daquela pequena criança que só queria levantar do meio da aula e sair, ou xingar a professora, ou bater no amigo. E é perigoso que o professor seja repreendido caso fale alguma coisa. Irmãos, isso aqui não tem a ver com a igreja em si, diretamente, mas indiretamente tem, porque isso relata e mostra, como um termômetro, o espírito do tempo que a gente está vivendo. Essas crianças que não aceitam repreensão e os pais que acham isso normal numa escola, são as crianças e são os pais que estão aqui. É o espírito do nosso tempo.
E a gente tem que entender, irmãos, que por mais que o espírito do nosso tempo nos leve por caminhos tortuosos e errados e contrários à palavra, nós temos a palavra como âncora, como direção, como algo que está aqui escrito e claro para nós já há tanto tempo, para nos mostrar o que é certo, ainda que o mundo inteiro fale contrariamente a nós. Então, de fato, o assunto da disciplina é um assunto que para os nossos dias é um assunto duro, é um assunto que é muito considerado difícil, é um assunto que é considerado mal, mas, irmãos, isso é mentira. A disciplina, a gente vai ver isso, ela existe por causa de uma coisa, por causa de amor. Quando a disciplina ela está separada do amor, ela não é disciplina, ela é despotismo, ela é autoritarismo. E talvez, quem de vocês aqui já passou por contextos mais legalistas já deve ter sentido isso. Eu já fui disciplinado uma vez. Por quê? Porque o fulano não gostava de mim. Não é isso, irmão. Esse tipo de coisa desvirtua o que a palavra nos ensina. O não disciplinar, o não exortar, o deixar um irmão andando no caminho mau, indo em direção a um precipício, deixar ele ir livremente, como se nada tivesse acontecendo, e falar que por amor eu deixei ele ir, e ele mesmo que ele vá morrer lá no fim, isso também não é certo. Então nós vamos tentar olhar nos textos da palavra. Irmãos, a gente está falando de um assunto que é desprezado pelas igrejas, mas que se a gente for olhar, o Novo Testamento inteiro tem referências claras. A primeira dada pelo próprio Cristo, e depois Paulo vai falar sobre isso, o autor de Hebreus vai falar sobre isso, a gente tem falando sobre disciplina em Coríntios, as cartas a Coríntios, as cartas de Gálatas, a carta de Hebreus, sempre falando sobre esse assunto. Como que a gente pode desprezar? Nós não podemos desprezar. Então, se o Senhor permitir, hoje eu vou trazer para vocês alguns pontos, especialmente o que é a disciplina, o porquê da disciplina, a base da disciplina, o propósito da disciplina. E, o Senhor permitindo, num outro momento, eu ia fazer tudo de uma vez só. Mas por ser um assunto tão deturpado e tão negligenciado, eu acho que é importante que a igreja tenha uma visão muito clara. Irmãos, eu particularmente tenho estado como presbítero aqui da comunidade há algum tempo. Quando a gente passou por situações em que houve necessidade para a gente agir de forma, de agir em termos de disciplina, a gente teve lutas, porque na nossa formação nós não tivemos isso. E isso é uma coisa que toda igreja tem que conhecer, tem que compreender. Então eu entendo que é relevante a gente dividir de uma maneira um pouquinho mais tranquila, até para não sobrecarregar os irmãos. Hoje a gente vai falar então desses pontos que eu falei, e no próximo momento dos aspectos mais práticos da disciplina. E talvez você vai se perguntar, mas por que aspectos práticos da disciplina? A disciplina não é coisa de presbítero? Não. Disciplina é coisa da igreja. E a gente vai perceber, quando a gente for falar da disciplina em termos mais práticos, que a maior parte das disciplinas não vão ser operadas pelo presbitério, por exemplo, mas pelos irmãos, uns com os outros, no cuidado amoroso dos irmãos em tratar e amar e se preocupar com seus irmãos, tá bom? Vamos ler aqui o texto da confissão. O texto vai dizer assim: de acordo com a mente de Cristo, declarada na palavra, Deus deu a cada uma dessas igrejas, lembra que a gente está falando no contexto das igrejas locais, as comunidades locais, Comunidade Cristã de Londrina, Primeira Igreja Batista, cada uma das igrejas locais que tem o seu corpo de membros e liderança definidos. Todo o poder e autoridade necessários ao desempenho da forma de adoração e de disciplina por ele instituídas, para observância na igreja, com mandamentos e normas para aplicação devida e o emprego correto desse poder. Vocês vão perceber que o texto aqui da confissão, ele nem abre muito, ou ele não vai ser detalhado no sentido, você tem que fazer assim, aí depois você vai fazer aquilo. Não, ele simplesmente vai apontar quem é que deu o poder às igrejas, que foi quem? Cristo Jesus, através do quê? Da palavra, e vai falar, olha, e ele deu ali, na palavra, os mandamentos e as normas que nós precisamos para aplicar essa disciplina. Então ele vai remeter a palavra e vai deixar para nós, para as igrejas, a tarefa de buscar na palavra. Por que eles fazem isso, irmãos? Porque é muito claro, os textos são muito claros. Aqui nem cabe muita dúvida. Quando a gente não aplica, quando a gente tem um entendimento errado, isso aí cabe muito mais à dureza dos nossos corações do que por ser um assunto muito complexo ou muito confuso. Não, é dureza mesmo, porque o assunto é tratado de uma maneira muito clara.
nas Escrituras. Então, o que é a disciplina eclesiástica? Essa palavra eclesiástica, às vezes a gente não é muito acostumado. Eclesiástica tem a ver com eclésia, com igreja. A gente falou isso lá no primeiro estudo sobre igreja. É a disciplina que acontece no contexto da igreja local, em relação aos seus membros, sendo baseada, então, na ordem e autoridade dadas à igreja pelo próprio Senhor. Então, essa disciplina eclesiástica é aquela que acontece no contexto da igreja. Digamos que um irmão aqui da comunidade saia de carro aqui, atropele alguém, mate alguém, por exemplo, e seja preso. A cadeia, por exemplo, é um tipo de disciplina? É, mas não é uma disciplina eclesiástica, é uma disciplina que está sendo operada pelo Estado, pode até ser indiretamente o Senhor está disciplinando aquela pessoa, né? Isso pode acontecer também, mas a disciplina eclesiástica ela acontece aqui no contexto da nossa igreja local, não tem a ver com aquilo. Pode até ter uma resposta lá e uma aqui ao mesmo tempo, isso pode acontecer, dependendo do que for que a pessoa fez. Mas nesse contexto, só para ficar claro, a disciplina eclesiástica é aquela que acontece no contexto da igreja. Esse irmão Jonathan Lima ele vai escrever assim, ó, disciplinar é corrigir, repreender, advertir. Tal correção pode acontecer de modo privado e informal, porém, às vezes, essa correção se torna formal e pública. Isso na nossa próxima exposição vai ficar mais claro para os irmãos em que momento em que isso vai acontecer, tá? E de que forma. Para muitos, e aqui é interessante, irmão, se a gente pegar os reformadores em especial, os reformadores, quando eu falo de reformadores, eu falo para aqueles homens que se levantaram lá no século XVI, alguns no século XV pré-reformadores, século XVI ali, que começaram e iniciaram a reforma protestante, né, e foram homens que foram usados pelo Senhor nisso. Muitos deles, e isso a gente pode ver em várias confissões, eles colocam que a disciplina bíblica, juntamente com a pregação da palavra, juntamente com a administração correta dos sacramentos, são esses três marcas que separam uma igreja verdadeira de algo que não é igreja. Então, uma igreja verdadeira, uma igreja real, uma igreja bíblica, ela necessariamente teria que ter essas três marcas: disciplina, pregação da palavra e administração dos sacramentos. É claro que naquele contexto eles estavam reagindo ao que estava acontecendo naquela época. A Igreja Católica, que era a única igreja que havia naquele momento, naquele contexto, ela havia deturpado a questão dos sacramentos. Se vocês lerem os escritos dos reformadores, você vê que uma coisa que eles ficavam loucos era o porquê que a congregação não podia participar da ceia, por exemplo, completa. Então, para quem eu vim do catolicismo, né, você vai lá, você não vai tomar o cálice do vinho e o pão. Você vai receber só o pão. O cálice do vinho é reservado somente para algumas pessoas. Então, isso era naquela época e até hoje. Então, era algo que eles escreveram muito contra isso. E a questão da disciplina, ela havia sido substituída basicamente pela doutrina das indulgências. Naquele contexto era muito claro. Então, você não precisava ser disciplinado. Você podia pagar e resolvia tudo. E não é isso que a palavra ensina de uma maneira clara. Então, esses irmãos, eles se levantaram e falaram, não é isso. Não é isso. Então, eles colocam essas marcas como as marcas distintivas de uma igreja verdadeiramente cristã. Vocês entendem como isso é sério? E aí você considerar que nos dias de hoje, a maior parte das igrejas evangélicas simplesmente ou desprezam ou usam de uma maneira totalmente antibíblica, aí a gente vê que a gente está andando num caminho perigoso, um caminho muito perigoso. Pergunta, por que nós disciplinamos? Por que a igreja disciplina, irmãos? Tem um motivo específico, e é o primeiro e é o principal de todos, porque Deus manda que nós façamos isso. Nenhuma pessoa normal, nenhum crente normal gosta, tem prazer e alegria em disciplinar alguém. Pessoas que têm prazer em chamar atenção e brigar, elas não são absolutamente, elas são um pouquinho fora do padrão. Os irmãos que riram aí. Mas assim, a questão é a seguinte, a gente tem que sempre entender que quando a gente vai exortar alguém, a gente tem que fazer isso com temor. Esse é o sentimento, amor e temor. Quando você tem alegria, hoje eu vou lá, eu vou arrebentar com o cidadão. Hoje eu vou fazer ele chorar. Não, não é assim que funciona. Por que nós disciplinamos, irmãos? Porque Deus mandou
que nós disciplinássemos através da palavra dele. Isso é uma ordem. Existem algumas ordens que o Senhor dá que a gente não sabe muito porquê. Por exemplo, ele determinou que a ceia seria feita com pão e vinho, certo? Se ele, em vez de pão, tivesse mandado que a gente fizesse com biscoito, a gente faria? Faria. Por que ele fez pão e não biscoito? Porque ele quis. Tem algum motivo específico? A gente pode aqui ficar teorizando, mas foi porque ele quis, basicamente. Mas quando a gente está falando de disciplina, além de haver uma ordenança, e isso por si só já ser um motivo válido e um motivo suficiente para que a gente aplique, mas nesse caso específico, irmãos, existem propósitos que fazem muita diferença, e a gente vai ver isso para a vida das pessoas, para a vida da igreja e para o mundo. Então existe um propósito, existe um porquê. Por que a gente faz? Porque Deus manda. Mas nesse caso existe um propósito muito claro. Para quê? Motivos pelos quais a gente deve fazer além desses. A disciplina ela é benéfica, não só para mim, mas para vocês e até para o testemunho que a gente dá para o mundo. Tá bom? A gente vai ver isso. O irmão Berkoff, ele vai dizer, e aqui eu vou ler só a parte final, ele fala assim: e é somente porque Cristo deu este poder à igreja que ela pode exercê-lo. Se Deus não tivesse, se Cristo lá não tivesse dado esse poder para nós, nós não poderíamos fazer isso, exercê-lo. Mas ele deu. É uma ordenança. Quer você queira ou não. Danilo, eu não gosto. Eu não tenho perfil para isso. Eu tenho muita dificuldade em tratar com os irmãos. Mas, pela graça do Senhor, o Senhor tem mostrado para mim, de uma maneira muito clara, tem colocado os irmãos para me ajudar em relação a isso também. Isso é uma responsabilidade minha, não só como presbítero, mas como irmão que ama vocês. E que às vezes a coisa mais amorosa que pode acontecer é eu sentar do lado do meu irmão Gabriel e falar: irmão, para de fazer isso que você está fazendo, isso está fazendo mal para você. Isso é uma manifestação de amor e é um cumprimento de uma ordenança que o Senhor nos deu. E aqui, irmãos, a gente vai para aquele texto, vocês podem abrir, daí Mateus 18. A gente vai voltar a esse texto algumas vezes. Mas eu acho importante a gente ler ele aqui de maneira completa, Mateus 18, de 15 a 20, para ficar bem claro. E para aqueles que gostam de falar, a religião de vocês é baseada em Paulo, aquele fariseu, porque Jesus só falava do amor. Jesus falava do amor, mas falava de muitas coisas. E quem institui a disciplina bíblica é Jesus Cristo. Não foi Paulo, não. Então, que fique bem claro isso. Jesus, ele é um Deus de amor, ele é filho, né? Mas ele é Deus também de amor, mas de justiça. Então, ele é perfeito em tudo, e aí a gente tem que ler e compreender a forma como ele coloca isso para a igreja. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse texto vai ser o texto básico que a gente vai utilizar. Vocês vão ver que a gente vai passar por vários outros, mas esse é o texto básico que a gente vai utilizar. É interessante, irmãos, são detalhes, né? Mas olha esses últimos versos aqui. Verso 20, por exemplo. Talvez seja um dos textos mais deturpados pela igreja moderna, seja esse. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Muitas pessoas acham que esse verso 19 e 20 é a base para doutrinas do tipo de teologia da prosperidade, de confissão positiva. Não, se a gente juntar 2 ou 3 e pedir qualquer coisa, ele tem que dar. Como se fosse uma obrigação do Senhor. Mal sabem as pessoas, porque desconhecem a palavra de Deus, que qual o contexto em que esse texto está escrito? No contexto em que o Senhor inicia não, mas assim, ele deixa claro para nós a disciplina. Esse texto está inserido num contexto de disciplina.
Entende? E muitas vezes isso aqui é usado quase no contexto de confissão positiva mesmo. Então, cuidado. A gente tem que entender a palavra com bastante cuidado, ler, conhecer, buscar. Se tiver dúvida, perguntar. E agora, irmãos, eu queria partir para vocês para os propósitos da disciplina. O porquê, qual vai ser a finalidade da gente disciplinar, e aqui usando textos da palavra para nos ajudar e nos guiar. Eu peguei aqui um conceito aqui do irmão Augusto Nicodemos. Ele vai dizer assim, só para facilitar, ele que estudou muito mais que eu para isso. O Novo Testamento nos fala de 3 propósitos da disciplina, não necessariamente nessa ordem de importância. Restaurar e reconciliar o pecador, manter a pureza da igreja e impedir que o pecado se espalhe. Então, eu quero tratar desses 3 pontos com vocês. Manter a pureza da igreja, restaurar e reconciliar o pecador e impedir que o pecado se espalhe, olhando para alguns textos para a gente poder entender esses propósitos e ver que o motivo pelo qual o Senhor colocou esse tema aqui na igreja, na Bíblia, né, e colocando para a igreja como uma responsabilidade minha e sua, tem um porquê muito claro. Ele não precisava dar porquê, irmãos, mas ele, na bondade dele e misericórdia, deu esse porquê aqui para nós. O primeiro que eu queria falar para vocês, impedir que o pecado se espalhe. Você pode abrir em 1 Timóteo 5, 19 e 20. Impedir que o pecado se espalhe. Aqui, Paulo, ele está exortando Timóteo, dando orientações a Timóteo, várias orientações pastorais, e aqui ele está falando especificamente da forma como a igreja deveria agir quando encontrasse seus presbíteros em alguma falta. Aqui ele está falando especialmente dos seus líderes. Muito interessante que, se existe uma classe que, via de regra, nunca é disciplinada, é qual? A liderança da igreja. Presbítero e diácono nunca é disciplinado. Pastor, nunca. Né? Pode fazer e ninguém fala nada. Absolutamente errado. A palavra vai nos ensinar que são os primeiros a ser disciplinados. Eu me lembro que quando eu fui chamado para o presbitério a primeira vez, eu estava em Maringá uma vez, conversando com o irmão Paulo, né, que é o pastor lá, e aí ele virou para mim e falou assim, você sabia que agora, se você fizer alguma coisa de errado, você vai ter que ser disciplinado em público? Eu falei, não sabia. Sério, Por quê? Porque presbítero tem que ser disciplinado em público. Eu falei, nossa, eu não tinha me atentado para isso. Mas, vamos ver o que o texto diz? Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, toda a igreja. Por quê? Para que também os demais temam. Vocês veem que aqui o Senhor não precisava dar esses motivos. Se ele falasse, é para repreender na presença de todo mundo, a gente repreenderia. Por quê? Porque ele mandou. Mas aqui ele justifica para nós. Sabe por quê? Para que os demais temam. Irmãos, infelizmente, a nossa natureza pecaminosa, ela faz com que muitas vezes a gente não consiga simplesmente obedecer. Às vezes a gente tem que ter um motivo para obedecer. Está errado. Mas, se o Senhor coloca o motivo, digamos, por exemplo, que hoje a gente passasse a ter aqui no Brasil uma fiscalização tão forte da polícia federal, judiciário e tudo mais contra a corrupção, que 100% dos casos de corrupção que acontecesse aqui no Brasil fossem descobertos e punidos em um mês. E você sabia disso, e todos os deputados, presidentes, vereadores, prefeitos, governadores, todo mundo sabe disso. Cometeu fez algum tipo de corrupção, vai ser pego. Em um mês eu estou preso. Você acha que ia continuar tendo corrupção no Brasil? Não, não ia. Ia parar. Por quê? Porque todo mundo, de uma hora para outra, ia virar uma pessoa digna, correta? Não, porque eles teriam o quê? Medo de serem pegos. Não é assim que o coração do homem funciona? O medo da punição? Então aqui é uma coisa que, puxa vida, que triste que tenha que ser dessa forma, mas o Senhor nos coloca. Quando alguém for pego, então, em pecado, no caso, especialmente aqui, a gente falando de alguém da liderança, a punição deve ser pública, para que os demais temam. Não só os outros presbíteros, mas para que a igreja tema, para que ela perceba o quão sério é para o Senhor o pecado. A gente está falando aqui, irmãos, de pecado, de coisas que são sérias, que precisam ser tratadas. A tolerância para com o pecado e a impunidade faz com que as pessoas tenham o seu conceito de justiça, que já é corrompido pelo pecado, mais distorcido ainda. Se você vê o mal acontecendo e ninguém fala nada,
Irmãos, se isso lá no mundo, lá fora, já é uma realidade, vocês acham que aqui dentro é diferente? Se a igreja vê pessoas pecando e fazendo, e todo mundo acha normal, e a gente dá risada, e a gente acha normal, e os presbíteros, os diáconos, e todo mundo, como que você acha que vai crescer o conceito de justiça na sua mente, na mente dos nossos filhos? Você acha que vai ser um conceito bíblico de justiça? A gente reclama que lá fora, o STF, injustiça, impunidade. Mas olhemos para dentro da igreja. Como eu disse, irmãos, alguns dos livros que eu estou lendo sobre esse assunto vão mostrar assim a tristeza que é de homens que se dizem líderes, que servaram por pastores, por apóstolos, por anciãos e tudo mais, as barbaridades que essas pessoas fazem em termos sexuais, financeiros, roubo. Essa semana eu estava pesquisando, aí vem as notícias, um cidadão lá dos Estados Unidos, um pastor, foi preso, não, ele foi condenado a uma multa porque ele estava vendendo remédio para coronavírus, em 12 horas curado você era, se você tomasse. Era um remédio feito de prata, gin alguma coisa. Esse homem foi multado lá nos Estados Unidos, $165 mil a multa dele. Possivelmente ele não vai ser disciplinado pela igreja dele, sabe por quê? Porque ele é o dono da igreja. Ele é o dono do canal que vende o remédio. Sabe que alguém vai falar alguma coisa? Ninguém vai falar nada. Aqui no Brasil a gente precisa falar. Tá? Teve um que falava que era o feijão dele lá, sarava o coronavírus, né? Vocês acham que essas pessoas vão ser punidas pelas suas igrejas? Não. Vocês entendem o problema aqui? Como que vocês acham que o povo das igrejas, as pessoas, as ovelhas, vão crescer no seu conceito de justiça vendo essas coisas dessa forma? Totalmente deturpado, irmãos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem estudado aqui o livro de Abacuque. Eu queria lembrar para os irmãos, a gente já meditou nesse verso, capítulo 1, verso 4. Por esta causa, Abacuque antes disso estava falando do quê? Estava falando da violência, da impunidade, da injustiça que estava acontecendo lá no seio de Judá. Por essa causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso, ele cerca o justo, né? Ele cerca tanto, é tão difícil você ver a justiça que a justiça é torcida. Irmãos, é muito claro o que é justo e o que é injusto, a maior parte das vezes. Mas quando o teu conceito de justiça ele é deturpado, você se perde nisso. E as pessoas começam a chamar certo de errado, errado de certo. Quer coisa mais clara do que isso que a gente tem visto nos últimos dias? Não só dentro das igrejas, mas no mundo todo? As pessoas têm deturpado o conceito de família, de homem, de mulher, de tudo. Casamento. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. O segundo propósito, irmãos, é o manter a pureza da igreja. E eu vou pedir para você abrir 1 Coríntios capítulo 5, outro texto que vai falar sobre isso. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Irmãos, lembra que Paulo não está escrevendo para um lugar que era tido como um lugar muito cheio de moral e bons costumes. Ele estava escrevendo para Corinto, uma das cidades mais idólatras do mundo antigo, que já era idólatra. Então eu sempre penso nisso, assim, a igreja de Corinto conseguiu a façanha de fazer os pagãos de Corinto ficarem com a bochecha vermelha, assim, de tanta imoralidade que acontecia dentro da igreja. Então conseguir fazer um pagão de Corinto ficar com vergonha, você tem que ser muito imoral. Nem entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do próprio pai. Um gentio não faz isso. Dentro da igreja de Corinto isso estava acontecendo. E contudo, andai vós ensoberbecidos e não chegasses a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos, vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor. Se não fosse Paulo ter intervido, aquele homem não teria sido disciplinado. A igreja não queria. A igreja ainda queria passar pano. Mas Paulo teve que intervir diretamente nessa questão. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor.
Não é boa a vossa jactância. Eles se achavam ainda. Jactar é isso, é a pessoa que se acha. Não sabeis, e aqui é o ponto, manter a pureza da igreja. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Irmãos, aqui é uma coisa que o mundo entende. Né? A gente tem ditados populares, né? Uma maçã podre estraga todas as outras. Para quem não entende muito de pão, eu não sei fazer pão, mas como que funciona? Você pega a farinha, você mistura lá com outros ingredientes e coloca o fermento, um pouquinho de fermento. Aquele fermento ele vai agir sobre toda aquela massa e vai levedar, e logo toda aquela massa estará levedada, ela vai estar atingida por aquele fermento, ela vai crescer para poder ser assada. O que Paulo está usando essa figura, essa comparação aqui, irmãos? Da mesma forma, o pecado não tratado na igreja, com o passar do tempo, ele se espalha. As pessoas, então, começam a considerar aquilo normal, aquilo como algo que pode ser feito, que pode ser aceito normalmente. Vocês entendem? Então, quando a gente, de fato, se preocupa com a questão da disciplina, a gente vai fazer isso em que sentido? Mais outro propósito? Cuidar da pureza da igreja. Se você percebe, por exemplo, que não era para levedar a massa e essa massa está começando a ser levedada, o que você faz? Você tira um pedaço da massa para evitar que toda a massa seja estragada. Isso significa que toda disciplina simplesmente é você tirar e jogar fora? De forma nenhuma, a gente vai ver depois. Aqui a gente tem em vista aqui quando fala da pureza da igreja, a questão do corpo. Tratar a enfermidade de uma parte do corpo, irmãos, faz bem para o corpo todo. Vocês entendem isso? Não é claro? Não é assim? Na medicina é assim. Então, o avô da minha esposa tinha problemas de circulação. O pé dele começou a ter um problema muito sério, começou a gangrenar. O que o médico fez para garantir mais alguns anos de vida para ele? Cortou fora o pé dele. É um exemplo extremo aqui, eu estou falando. Uma amputação é um exemplo extremo, mas isso foi feito para que o corpo todo fosse tratado. Mas a intenção nossa, a intenção bíblica, né, a gente vai ver no próximo texto, é tratar o corpo sim, mas tratar o membro em primeiro lugar. A gente vai falar isso no próximo estudo, né, que o último passo qual que é a questão da excomunhão e tudo mais, que é algo que vai acontecer de forma muito rara, é uma exceção, e as pessoas tendem a olhar só para isso. Irmãos, ainda isso é feito para o bem daquela pessoa, para ver se há arrependimento nela. É para o bem do corpo, sim, mas é para o bem daquela pessoa. Quando a gente faz qualquer tipo de disciplina sem pensar no bem daquela pessoa que está sendo disciplinada, a gente não está fazendo a disciplina da forma correta. Uma igreja que simplesmente, tira esse cara daqui, esse cara que precisa dar trabalho, não está disciplinando. Ela está fazendo algum tipo de higienização, mas ela não está disciplinando. A disciplina ela tem como foco a pureza da igreja, mas também, e esse é o próximo ponto que a gente vai falar, a restauração do caído. E aqui a questão da pureza, irmãos, eu acho que é bem importante, eu já tratei aqui um pouquinho, e nem preciso tratar, porque vocês veem isso na televisão todos os dias, no noticiário, né? A disciplina, dentro do contexto da igreja, ela serve tanto para manter a pureza interna, mas aqui, irmãos, de algo que tem sido esquecido por muitos, mas do testemunho externo da igreja para o mundo. Hoje, se vocês forem pensar em termos de igreja, se vocês saírem falando assim, o cara é da igreja. Isso, antigamente, se você fosse um pastor ou um padre, por exemplo, e fosse abrir uma conta num banco, qual que é a sua profissão? Pastor. Olha, sente-se aqui. Qual é a sua profissão? Padre. Olha, sente-se aqui. Hoje, se você falar que você veio de uma igreja, se é pastor ou padre, possivelmente você não vai ter crédito. Por quê? Porque o nome da igreja, que é a igreja de Deus, foi tão e tão vilipendiado, esfregado na lama, por causa do testemunho de pessoas de dentro da igreja. Irmãos, que tristeza. A gente vai pregar o evangelho, você vai falar de Deus para outras pessoas, as pessoas falam assim, você vai falar de igreja? Eu vejo lá, eu tenho televisão em casa, eu vejo os canais evangélicos lá da sua igreja, porque todo mundo acha que nós somos aquelas pessoas, eu vejo lá o que vocês fazem. Esses dias eu vi um lá que falava assim, vamos orar e depois eu passo a maquininha de cartão de crédito.
E isso uma pessoa que não é cristão, colocando aquilo e tirando sarro da igreja. Vocês entendem um dos outros motivos pelo qual a igreja deve se preocupar com a disciplina dentro de nós primeiro e o cuidado? Porque, irmãos, a igreja tem envergonhado o nome do Senhor. As pessoas que se dizem igreja, né? Não a igreja real, têm envergonhado o nome do Senhor. Aqui, todos vocês, eu creio que já passaram por isso em algum momento. Vocês sabem do que eu estou falando aqui. Então, o irmão Augusto ele vai dizer assim, proteger a honra do Senhor contra aqueles que se chamam cristãos e ainda assim vivem uma vida em pecado. Ah, mas o Senhor precisa que alguém proteja a honra dele? Claro que não, ele protege sozinho. Vocês vão ver no dia do juízo como que ele sabe se proteger a honra dele. Mas é papel nosso, na medida em que ele deu essa delegação para nós hoje de sermos os embaixadores de Cristo aqui na terra, de zelar pelo bom nome do Senhor, sim. A gente tem que fazer isso. E por último, o último propósito, e aí a gente prossegue para o fim, restaurar e reconciliar o pecador. Como eu disse, as igrejas evangélicas mais moderninhas não têm disciplina nenhuma. As igrejas legalistas ferrenhas, elas gostam de disciplinar por disciplinar, né? Elas gostam de exercer autoridade sem base bíblica muitas vezes, com o único intuito de punir. Então, uma pena, né, quando você vai condenar alguém, por exemplo, no Estado, né, o Estado, quando condena alguém a uma pena, por exemplo, vamos pegar um caso, Estados Unidos, tem pena de morte. O cidadão matou alguém, ele foi preso, ele foi condenado à pena de morte. Ele é morto, na cadeira elétrica, certo? Qual foi o caráter dessa pena? Foi um caráter punitivo ou restaurador? Foi só punitivo. Não tem possibilidade de restauração, ele morreu. Foi só punitivo ali. A disciplina na igreja, ela não tem um caráter só punitivo. Ela tem um caráter punitivo, sim, mesmo porque faz com que os outros temam, mantém a pureza, mas ela tem dentro em si, de uma maneira muito clara e central, um caráter reconciliador, restaurador. Todas as vezes que eu ou vocês tivermos que falar com o irmão para tratar de um pecado dele, irmãos, a nossa oração deve ser, Pai, faça com que ele se arrependa e volte. Eu não quero ficar longe do meu irmão, eu não quero ele longe de mim, eu não quero que ele se afaste, mas eu quero que ele venha. Esse tem que ser o meu caráter, esse tem que ser o meu pensamento. E às vezes, quando a gente vai tratar com irmãos difíceis, às vezes a gente fala assim, eu vou falar, mas se ele for embora também, vai ser uma bênção. Vocês entendem como isso é errado, irmãos? Mas isso é o nosso coração pecaminoso, que gosta o quê? De tranquilidade, de paz, de sossego, mas não deve ser assim. Nós temos, e se você não tem esse caráter amoroso pelo irmão que está sofrendo, ore e peça ao Senhor, porque não é natural. Para a gente que é amiga, irmão, parente, que você ama, tal, você até aceita, tal, mas aquele que você não gosta muito é fácil querer que vá embora. Não deve ser assim, irmãos. Não deve ser assim. Se isso não está no teu coração, ore e clame ao Senhor para que Ele te dê isso. Aqui um exemplo muito claro. A gente já leu o texto, Mateus 18:5, de como que essa punição, ela tem a finalidade de restaurar. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então o que a gente quer quando a gente vai disciplinar alguém, irmãos? Ganhar o irmão. A gente não quer, agora ele vai ver. Agora ele vai sentir na pele como é difícil. Não. O propósito é ganhar o irmão. Existe o propósito punitivo, como a gente já falou. Existe também. Mas se você tiver... Não, eu estou aqui exercendo... Vou fazer o seguinte, Danilo, você sabe que eu sou pecador, né? Eu sei, sim, você é pecador, eu também sou. Então, você falou 3 propósitos, não falou? Manter a pureza, impedir que o pecado se espalhe e restaurar. Eu só vou fazer só 2, pode ser? Só impedir que o pecado se espalhe e manter a pureza. Então, mas esse outro de restaurar eu não quero. Nosso Senhor nunca nos dá esse tipo de opção. A palavra é um todo. Toda seita, toda heresia, ela se caracteriza especialmente por pegar um trechinho da Bíblia ou outro, escolher e falar que isso aqui é só o que vale e o resto eu desprezo. A Bíblia é a base, a Bíblia como um todo, é a base para nós. Então, não existe essa opção. Você tem que ter no teu coração esse desejo real e verdadeiro de restaurar. Se não tem, peça para o Senhor.
Então, esse é o propósito da disciplina em relação àquele que cai. Ganhar o irmão. E aqui, irmãos, eu creio que assim, biblicamente já ficou claro para nós o quanto isso é importante, ainda que seja difícil. A pureza da igreja é algo sério. O testemunho da igreja é algo sério. Desejar e amar o meu irmão a ponto de eu colocar a minha integridade muitas vezes em jogo ao tratá-lo é uma coisa séria. Porque quando você vai tratar com o irmão, é fácil? Não é. Irmãos, você pode ser xingado, perdendo, às vezes alguém pode até querer te bater, né? A vantagem de ser maior é essa, isso geralmente não acontece. Mas assim, a gente sabe de casos. Fiquei nervoso, quem é você para falar isso para mim? Você pode ter o teu nome deturpado. Ah, vou arrebentar esse cara no Facebook agora. Lá no Instagram, lá não sei aonde. Não, você está sujeito a qualquer tipo de coisa. O cara pode sair falando mal de você. Por que a gente ainda faz isso? Porque é uma ordem e por amor. Esse é o motivo pelo qual a gente faz isso. Mas ainda que você... Não, mas eu ainda acho que não é o caso. Irmãos, eu acho que disciplina é um negócio duro, é um negócio difícil. Irmãos, vocês percebem que a disciplina está presente em toda e qualquer área da sua vida e você acha isso normal? Você não tem problema em disciplina em outras áreas da sua vida? Eu pus aqui alguns exemplos. Quem aqui já teve que tomar conta, os professores aí, de uma criança extremamente desobediente e sem disciplina alguma? Quem aqui já teve que tomar conta de uma criança assim? Já teve que lidar com uma criança assim? Vocês gostam? É gostoso? Não, ninguém gosta. A gente entende como uma criança indisciplinada é algo difícil. Pensar aqui para os médicos nossos aqui. Um paciente indisciplinado. Rapaz, se você tem uma diabetes altíssima, você continuar comendo esse açúcar, você vai morrer. Ah, beleza. E continua. É um paciente que você gostaria de ter? Não. Se fosse um treinador de futebol, um jogador, não falando um craque, mas um jogador bem meia boca. E além disso, o cara é indisciplinado. Chega atrasado, come demais, fica gordo, não consegue... Você gostaria de ter ele? Não. Ninguém gosta de gente indisciplinada. Você tivesse um empregado indisciplinado que chegasse todo dia atrasado, não trabalhasse direito, você manteria seu empregado? Você mandaria ele embora, não mandaria? Se você fosse um empregado e o seu patrão fosse indisciplinado, tem um mês que ele paga o seu salário no dia 5, outro mês no dia 15, outro mês ele nem paga. Se você tivesse opção, você ficaria ali? Vocês entendem como o conceito de indisciplina ele nos afronta? Mas lá fora, a gente é muito rígido na disciplina. Não, eu não aceito isso. Mas aqui tanto faz. Aqui é de Deus, aqui a gente tem que aceitar tudo. Gente, e o amor? Como diz o meu pastor Marco, e o amor? Vocês entendem como a gente deturpa as coisas? A gente vai ser julgado, irmãos, pelo que a gente fala e pelos julgamentos que nós emitimos. Para aqueles aqui que são contra a disciplina, pense o quanto que vocês cobram disciplina lá fora. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Aqui a gente está falando da igreja, que é um corpo do qual o próprio Cristo é o cabeça. Se uma empresa não aceita indisciplina, se um time de futebol não aceita indisciplina, por que vocês acham que o nosso Senhor Jesus Cristo aceitaria indisciplina de uma maneira... faz o que vocês quiserem, gente. Eu amo tanto, faz o que vocês quiserem. Irmãos, esse é um conceito deturpado de amor. O conceito de amor do nosso Senhor não é assim. Ele é um amor real, ele é um amor verdadeiro, ele é um amor que trata. Ele é um amor que pega aquele irmão que está fazendo algo errado, que faz mal para ele, e ainda que com prejuízo próprio vai lá e chacoalha esse irmão, fala, irmão, para, não faça isso. Não faça isso. E é muito interessante, porque o amor, esse amor, entre aspas, que o mundo usa como justificativa para não ter disciplina na igreja, certo? Ele é mentiroso, é óbvio, a gente sabe que é uma deturpação do conceito do amor, e as pessoas usam o amor como justificativa. Mas qual que é a justificativa do nosso Senhor para disciplinar? A gente for lá em Hebreus, vamos abrir em Hebreus? Capítulo 12. Por que há disciplina no seio da igreja? Aqui não é a disciplina somente eclesiástica, mas a disciplina do próprio Senhor. Mas aqui é interessante que a gente vai pegar o nosso Senhor nos falando do porquê Ele disciplina eu e você. Então vamos lá. O mundo diz, eu não disciplino porque eu amo demais para disciplinar.
Vamos ver o que o Senhor diz. E estáis esquecidos, Hebreus 12, 5 a 8, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige quem, irmãos? A quem ama. A base da disciplina é o amor. E açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Irmão, a base da disciplina é o amor. Para aqueles que são pais aqui o exemplo que ele vai trazer é do pai. Que pai tem alegria em disciplinar o filho? Existe um senso de dever. Quando eu tenho que disciplinar, existe na minha mente um senso de dever. Eu não faço isso com, ai, Senhor, por que o Senhor me obriga a fazer? Não, eu não faço. Eu faço com tranquilidade, mas eu não me alegro. Eu não tenho prazer nisso. Eu não tenho prazer em ver um filho meu triste, ou chorando, ou sofrendo por causa de uma disciplina, de um pecado. Mas por que eu faço isso, irmãos? Para ser sádico? Ou pensando numa recompensa futura? Não, eu vou disciplinar porque eu quero que ele fique rico no futuro. Eu faço isso porque eu amo eles. E eu não quero ver um filho meu se perdendo por conta de um caminho errado que ele está traçando e ele não consegue enxergar isso. Eu que sou mais velho, eu que sou o pai, eu que tenho a responsabilidade, o que eu faço? Eventualmente, eu tenho que vir a disciplinar. Esse é o papel da igreja. Esse é o papel que Deus dá à igreja no sentido de que a gente tem que cuidar uns dos outros e, eventualmente, exercer essa disciplina. Na próxima semana a gente vai ver, na próxima vez que eu trazer a palavra, a gente vai ver de que forma que isso vai acontecer e como toda a igreja está envolvida nisso, não só os líderes. Mas aqui, irmãos, tem um outro detalhe que eu queria ver com vocês. O Senhor, Ele disciplina todos aqueles que Ele ama, certo? E o Senhor, Ele ama a quem, irmãos? Aos seus filhos. Quem são os filhos de Deus, irmãos? Todos aqueles que creram que Jesus Cristo morreu naquela cruz em seu favor. Todos aqueles que reconhecem que são pecadores, né? Que reconhecem isso, eu sou um pecador, eu não consigo. E que creu que aquela morte de Jesus Cristo lá na cruz foi Jesus morrendo no meu lugar, para que eu não precise passar pela punição eterna pelo meu pecado. Se você já creu nisso, glória a Deus, você é filho, você é amado, e você vai ser amado e cuidado por toda a sua vida, e uma das provas disso vai ser que de vez em quando você vai ser disciplinado. Se você não creu nisso ainda, se arrependa. Confesse a Deus que você é um pecador e fale, Senhor, eu não consigo, eu preciso do Senhor, eu sou um pecador, a minha vida não vai mudar se eu continuar desse jeito, eu preciso e dependo do Senhor, revela Jesus Cristo a mim. Se você fizer isso, irmão, você vai fazer isso porque o Espírito Santo vai te converter e vai fazer isso em você. Entenda, você só vai fazer isso se você tem o desejo, você quer fazer isso, você não consegue se segurar nesse momento para fazer isso, não é porque você conseguiu entender, é o Espírito Santo que agiu e mudou o seu coração. Creia. É só isso que você precisa fazer. Crê no Evangelho de Jesus Cristo. Isso é graça. Muitas pessoas têm um conceito deturpado de graça. Isso é graça, a graça da Bíblia. E se você crer, você vai ser filho. Você vai ser amado. Você vai ser cuidado, às vezes até disciplinado. E glória a Deus pela disciplina do Senhor.